mas abraçados somos um. Com Cristo em nós, no Espírito nos une, nossa canção de mais poder, nossa canção de mais poder, seja aqui ou lá onde for, estaremos sempre juntos pelo elo do amor. Por tudo isso, orar por você, e o Espírito de Deus vai te encher. O Senhor tem propósitos em nossas vidas, o seu amor é algo mais. Você é importante para o reino, nossa unidade vencerá. Se separados, nossas forças serão poucas, mas abraçados somos um. Abraça o irmão que está do seu lado aí. Com Cristo em nós, o Espírito nos une, nossa canção de mais poder, nossa canção de mais poder, que seja aqui ou lá onde for, estaremos sempre juntos pelo elo do amor. Por tudo isso, eu vou orar por você, e o Espírito de Deus vai te encher. Que seja aqui ou lá onde for, estaremos sempre juntos pelo elo do amor. Por isso, vou orar por você, e o Espírito de Deus vai te encher. E o Espírito de Deus vai te encher. E o Espírito de Deus vai te encher. Glória a Deus. Isaías capítulo 6 diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a abas das suas vestes enchiam todo o templo. Amém? Até aqui ainda. Feche seus olhos. Oramos intercedendo pela saúde, oramos clamando a Deus bálsamo sobre as famílias. Agora nessa manhã você vai orar pedindo que Deus venha falar ao seu coração. O Espírito Santo de Deus tenha a liberdade de ministrar sobre a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, apresenta essa palavra diante do Senhor mais uma vez, e que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa manhã. Tenha liberdade, Espírito Santo, de agir em nós, através de nós, para que o Senhor possa falar conosco, com cada um de nós aqui nessa manhã. Cada um de nós possamos receber a porção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Irmãos, essa palavra que nós lemos no livro de Isaías, capítulo 6, ela fala sobre o chamado de um profeta Isaías.
E a Bíblia fala que no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu ao Senhor. Quem foi o rei Uzias? Rei Uzias foi um rei que começou a reinar com 16 anos de idade, muito jovem, começou a reinar, não tinha muita experiência, e esse homem tinha um profeta que estava junto dele, chamado Zacarias, que a Bíblia fala que ele era sábio na visão do Senhor, na palavra do Senhor. E o interessante é que a Bíblia fala que o rei Uzias foi um homem que prosperou muito na vida, ele teve um grande crescimento, prosperou em todas as áreas da vida. Depois você leia a história do rei Uzias, está no 2 Crônicas, no capítulo 26, fala muito sobre ele, sobre o crescimento que ele teve, mas houve um motivo de crescimento. Quando ele assumiu o trono, ele tinha muitos conselheiros, o rei tinha muitos conselheiros, e talvez ele tinha muita dúvida, como reinar, como fazer. E um profeta chamado Zacarias, pelo que a gente vê aqui, deu um conselho para ele que mudou a vida dele, que foi: busque ao Senhor. Porque você vai ler lá dizendo o seguinte: enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E ele foi um rei que cresceu muito, mas houve um marco na sua vida, na vida de Uzias, que pode acontecer com todos nós. Ele estava extremamente abençoado, mas teve um dia que a palavra de Deus fala que ele se exaltou, e o orgulho tomou conta do coração dele, e ele pecou contra o Senhor, por causa do orgulho, porque ele achou que tudo o que havia acontecido teria sido obra de suas mãos. Aí houve a queda daquele rei. Você vai ver que aquele rei passou o resto da sua vida leproso, longe do palácio. Um homem que começou bem. Por que ele começou bem? Porque ele teve um conselho e começou bem, buscou a Deus, cresceu. Mas aí depois ele se acostumou com algumas coisas e perdeu a graça diante de Deus. E a Bíblia fala que esse profeta chamado Isaías, que aqui não era profeta, no ano da morte do rei Uzias, esse rei que eu acabei de falar, ele viu ao Senhor. Possivelmente Isaías estava no templo, possivelmente ele estava no templo, ali sacrificando a Deus, que naquela época fazia o sacrifício, ali orando a Deus. Mas o que eu quero deixar aqui para nós, daqui a pouquinho a gente vai entrar no ponto, que Isaías não era a primeira vez que ele estava indo no templo, várias vezes ele ia, várias vezes ele ia buscar ali fazer sacrifício, ia buscar fazer orações. Isso era costume na vida dele, sendo um judeu. Mas o interessante é que antes disso, a Bíblia não menciona hora nenhuma que ele viu ao Senhor. O que eu quero que você entenda, e que Deus falou no meu coração, até eu falei na terça-feira sobre isso, que Uzias antes teve sucesso porque ele buscou a quem? Buscou a Deus. Ele buscou a presença de Deus, buscou a unção de Deus sobre a vida dele.
E Isaías estava no templo ali todo dia orando, mas não tinha a presença de Deus na vida dele. O risco que nós corremos na nossa vida cristã, na nossa fé, é nos acostumarmos com a igreja, nos acostumarmos com o ritualismo. É você que começa a vir à igreja orar, está certo, vir dar o dízimo, está certo também, vir adorar a Deus, mas de repente isso se torna na sua vida algo tradicional, você se acostuma com isso, mas não tem a presença de Deus na sua vida, vira um ritualismo, como na vida de Isaías tinha virado um ritualismo. Porque é um grande conselho na nossa vida que qualquer profeta, qualquer pastor, qualquer irmão pode nos dar, é busca a Deus. Todas as coisas são importantes, mas sem a presença de Deus, nada vale. Tudo que você faz na sua vida é importante, mas o principal, como até o Marlon falou aqui, pastor Marlon, primícia, buscar a Deus, ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. E esse profeta, a Bíblia fala que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu ao Senhor, ele teve a presença, ou melhor, ele teve a visão de quê? Da glória de Deus. Ele tem uma experiência, e depois dessa experiência você vai ver ali, eu não vou estar fazendo a leitura toda, ele teve essa experiência, viu os anjos, viu a glória de Deus, fumaça, viu aquilo tudo, e quando ele teve esse encontro, ele tem uma reação. Ele fala assim: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que vou morrendo, estou morrendo. E ele não tinha antes esse sentimento, porque ele estava vivendo uma situação que ele não tinha, ele não sentia, não tinha essa visão ainda. Ele estava, digamos, dentro da igreja, orando, buscando, fazendo todos os procedimentos, mas a sua vida não havia mudado, porque ele se acostumou. Nós só temos, queridos, uma transformação completa na nossa vida quando nós temos uma experiência profunda com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Não são nossas palavras que mudam as pessoas, podemos ajudá-las em palavras, mas a Bíblia fala que quem muda o coração do homem é quem? O Espírito Santo de Deus, que convence quem do pecado? O homem. E esse profeta antes vivia tranquilo, ele estava tranquilo, orando, indo ao templo, normal. Mas o dia que ele teve essa experiência, ele abriu os olhos e ele percebeu algo: eu estou morrendo e não sabia. Muitos cristãos estão morrendo espiritualmente e não sabem. Muitos cristãos estão perecendo e não sabem, porque muitas vezes se acostumou a viver num ambiente de uma tradição e não aprendeu
a entender o que é buscar a Deus, a buscar o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos compreender que essa busca de Deus não é uma busca de só vir à igreja, é muito importante, mas buscar a Deus é muito além do que isso. E você vai entender que quando ele começou a ali ter essa visão, e Deus se revelou a ele, o Espírito Santo de Deus se revelou a ele, ele mesmo falou: ai de mim. E o interessante é que ele tomou uma outra atitude e falou assim: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele conseguiu ver quem realmente ele era. Não precisou outras pessoas apontar para ele e dizer: você é isso, você é aquilo. Ele mesmo teve essa visão porque ele teve um encontro com Deus. Nós precisamos buscar a Deus para quê? Para que você possa entender e você possa ver quem realmente você é. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus vai te transformando. Quanto mais você se aproxima do Espírito Santo de Deus, mais Ele vai te mostrando o que você precisa mudar na sua vida. E muitas vezes nós estamos tentando, lutando muitas vezes com muitas coisas, e a gente não consegue mudar. Sabe por quê? Porque sozinho você não consegue mudar. Você consegue mudar quando você se entrega cada vez mais para Deus, cada vez mais para o Espírito Santo, e cada vez mais você vai tendo comunhão com Ele, e Ele vai te revelando, e Ele vai te mostrando, aí você vai mudando de fato, de verdade. O que Isaías teve ali foi uma experiência que você pode ter. Talvez você não vai ter a visão do trono, ou pode ter, mas essa experiência você pode buscar no dia a dia, para que Deus venha mudar você, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. De você mesmo reconhecer que precisa de mudança. E só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Então por isso é muito importante você buscar o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa te revelar, ter essa experiência com Ele. Porque senão nós vamos entrar, queridos, um costume. Senão você vai viver uma vida de costume. Não que seja errado você vir na igreja, não que seja errado, não é errado você vir, você tem que vir na igreja, comunhão. Não é errado você fazer o que você faz, não é. Mas você não pode deixar isso virar um ritualismo na sua vida e você não ter uma experiência. Outra coisa que eu achei interessante aqui, que quando ele reconheceu aquilo tudo, falou: ó, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Digamos ali que ele estava de fato confessando o seu pecado, que foi gerado não pelos outros, mas sim por ele, porque Deus não o acusou. Você viu por acaso ele fala assim: eu vi o grande trono de Deus e Deus me mostrou, fez e falou: ó, Isaías, você está assim, assim? Não. Só o fato de ele estar na presença de Deus, ele se viu. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a gente consegue nos ver de fato. E a gente começa a se arrepender diante de Deus dos pecados que nós cometemos, não por ritualismo, porque muitas vezes nós somos até hipócritas diante de Deus. Cometemos um pecado e nos ajoelhamos e pedimos perdão, mas só por fala, não de coração. Porque no fato a gente não reconhece que a gente pecou. Mas como na Bíblia está dizendo, eu vou pedir perdão.
mas no seu coração você não sente nada. Mas quando você se aproxima de Jesus, do Espírito Santo de Deus, você vai tendo essa reação. Você pode ver nos homens que se aproximaram de Jesus, Zaqueu, ele mesmo tomou iniciativa, outras pessoas, porque aí de fato há uma transformação. E quando ele se viu e pediu perdão, a Bíblia fala que um anjo veio com a brasa e tocou a boca dele, e ele foi perdoado dos pecados. E hoje é assim, você não é condenado, mas sim você, quando você reconhece e se arrepende diante de Deus, o que acontece? O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. É você cada dia se aproximando, reconhecendo e mudando. E mais à frente eu vi algo que eu achei mais interessante. Ele estava ali todos os dias. E havia um clamor no coração de Deus. Um clamor que ele não escutava. Ninguém escutava. Interessante que ele estava lá todos os dias. E havia um clamor no coração de Deus que ele não escutava. Mas depois que ele teve aquela intimidade, Deus revela, fala algo, não para ele diretamente, que Deus já estava falando aquilo lá. Deus estava falando assim: a quem vou enviar? É como se Deus estivesse falando assim: eu preciso de alguém para levar a minha palavra à nação, mas quem vai? Ele não tinha antes ouvido isso, mas naquele dia ele ouviu. E a Bíblia fala que imediatamente ali ele responde o quê? Eis-me aqui, envia a mim. Queridos, outra coisa que acontece na nossa vida, que aconteceu na vida desse homem e precisa acontecer na nossa vida, que quando mais você se aproxima de Deus, quando você se aproxima do Espírito Santo, mais você vai conseguindo sentir o coração de Deus, vai conseguindo sentir a vontade de Deus. Antes eu não tinha sentido nada disso. Havia um clamor de Deus sobre isso, mas ninguém sentia. Mas quando ele se aproximou de Deus, ele conseguiu ouvir, ele conseguiu entender o coração de Deus, que Deus queria alguém para que fosse enviado, para poder ministrar a palavra dele. E de pronto ele se coloca como esse homem, porque ele conseguiu entender o que Deus queria. Muitas vezes Deus está falando e a gente não está entendendo. Muitas vezes Deus quer ministrar sobre nossa vida, a gente não está escutando, porque o nosso coração ainda não está. Não estou falando que você está fora da presença de Deus, mas existe uma profundidade. Quanto mais você se aproxima, mais você escuta, mais você entende o que Deus quer. Quanto mais você tem a busca de Deus, mais você entende o que Deus quer. E Deus precisava ter esse momento com Isaías e mostrar para ele o que Deus queria na vida dele. Deus queria transformar ele em um grande profeta. E ele foi um dos maiores profetas.
Ele poderia ter sido mais um na multidão, de vários que iam no templo sacrificar todos os dias. Mas ele conseguiu entender o propósito de Deus na vida dele, por simples fato, porque ele teve esse encontro. E nessa manhã eu te falo isso: se aproxime do Espírito Santo de Deus, se aproxime de Deus cada vez mais, para que você possa entender o que Deus quer da sua vida, para que você possa descobrir o propósito de Deus para a sua vida, para que você possa ter uma revelação da experiência que Deus quer para a sua vida. Deus não quer que você viva uma vida mais ou menos. Deus quer que você viva uma vida plena nele. Assim como Deus fez esse profeta, Deus pode fazer na sua vida. Trazer a revelação, trazer a chama que queima no nosso coração. Queridos, nós já estamos chegando ao final. Eu estou ministrando isso aqui, não é para vocês, é para nós. Eu estou incluso nisso. Nós, muitas vezes, não estou falando aqui que a gente não tem experiência com Deus, que a gente não é crente, somos sim. Mas quantas vezes a gente está envolvido com as coisas e o nosso coração está um coração assim, um tanto longe do coração de Deus. Às vezes a gente não consegue ter misericórdia das pessoas. Às vezes a gente não consegue ter compaixão, amor pelas pessoas. Às vezes nós possamos nos achar melhor que as pessoas, no sentido até espiritualmente falando, e apontar para as pessoas, dizendo: eu sou santo, aquele lá é pecador, aquele lá é pecador, e eu não, eu sou. Porque muitas vezes a gente se envolve, como eu falei, no ritualismo do dia a dia, e se esquece de se aproximar de Deus, e ter o coração de Deus, e ver como Deus vê, de ter compaixão daqueles que precisam, de olhar para as pessoas com amor, não seu, porque o seu amor é fraco, mas sim com amor de Deus. Mas se você tem isso, tendo experiência com Deus, quanto mais você se aproxima, mais você se torna parecido com Deus. Amém? Eu quero deixar para você essa palavra nessa manhã. Para que você possa entender o propósito de Deus para a sua vida. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Comece a falar com Deus agora. Nós já estamos quase encerrando. Talvez nós estejamos
ou estamos, melhor, como Isaías antes de ter experiência com Deus. E que nessa manhã nós possamos buscar esse encontro com Deus, buscar essa presença do Espírito Santo sobre nossas vidas, deixar o Espírito Santo mudar nossa vida. Quanto mais você buscar a Deus, como eu falei, mais Ele vai revelar quem realmente você é. Ele vai trazer transformação sobre a sua vida nessa manhã. Talvez há pessoas aqui que tinha essa chama do coração e ela foi apagada. Talvez há pessoas aqui nessa manhã que Deus havia queimado um chamado de profeta e essa chama havia diminuído. Eu quero orar por você, para que o fogo do Espírito Santo se acenda novamente no seu coração. E assim como Deus levantou o profeta Isaías, que Ele possa também te levantar como profeta nessa manhã, porque o clamor de Deus está neste lugar, dizendo: a quem enviarei? E você precisa ter disposição de dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, queridos, não é uma questão de ser chamado só para ser profeta, não. Quando Isaías falou: Senhor, eis-me aqui, ele disse: Senhor, eis-me aqui minha vida, faça dela o que o Senhor quiser. Porque muitas vezes nós estamos na presença, mas não deixamos Deus fazer na nossa vida o que Ele quer. A gente deixa em parte. Mas quando você fala: eis-me aqui, você está dizendo: Deus, faça na minha vida o que for necessário, o que o Senhor quiser, porque a partir de hoje a minha vida pertence ao Senhor. Como o profeta Paulo fala, o apóstolo Paulo: a vida que agora vivo, eu não vivo para mim, mas eu vivo para Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, quebra no nosso meio, ó Deus, todo ritualismo, Senhor, toda tradição. Nós queremos, ó Deus, ser aquele que busca o Senhor de fato, de verdade, aquele que derrama o coração na presença do Senhor, não aqueles que fazem oração por fazer, mas nós queremos nos derramar na Tua presença, Senhor. Queremos ser verdadeiros diante do Senhor, queremos ter o coração limpo diante do Senhor. Coração limpo diante do Senhor não é um coração às vezes sem pecado, sem erro, mas é um coração transparente, que fala a verdade, que não tenta maquiar nada. Que nessa manhã o Senhor possa nos abençoar, meu Deus, e que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, levantar os seus profetas nessa manhã, meu Deus. Queime no coração dos teus filhos e filhas nessa manhã esse desejo de conhecer mais e mais realmente quem é o Senhor, de conhecer mais e mais os desejos do coração do Senhor, em nome de Jesus.